Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e generosos amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da comunicação virtual, que haja paz em nosso mundo íntimo. Invariavelmente, a vida somos as trajetórias que desenhamos para convidar a jornada do bem. Muitas vezes estabelecemos uma diretriz que se nos apresenta como segurança existencial e um incidente de alta ou de pequena monta altera completamente essa trajetória e seguimos uma outra diretriz, talvez melhor, possivelmente mais difícil. No entanto, levando-nos sempre adiante e para a conquista de nós mesmos. Eu recordo-me de uma página que li e muito me impressionou a seu tempo. Trata-se de uma obra que foi escrita na França por um notável religioso holandês. O livro Estes Dias Tumultuosos. Até parecem os nossos dias. O autor, um protestante chamado Pierre Van Passen. Ele era de origem judaico-holandesa e escreve este livro em Paris, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E isto me impressiona porque o tempo mudou de condição, mas circunstâncias e acontecimentos permanecem semelhantes, com ligeiras variações, porque dependem da criatura humana. E nós preferimos ainda os embates ao invés da esperança, as lutas chãs, em sentido contrário à elevação do ser. Pierre Van Passen era um notável autor protestante e que abandonou a Holanda quando começaram as perseguições aos judeus. Primeiro, ele foi morar na Inglaterra. Por fim, em Paris, onde estava agora assim que veio a paz, em 1945. E ele tinha um hábito muito peculiar. Havia aberto uma igreja na região pobre do Bas-Fonds, isto é, na margem esquerda do rio Sena. Ali, ele encontrou o material humano de que necessitava para poder falar de redenção, de dignidade, de alegria de viver, mesmo depois de uma guerra calamitosa, como foi essa de 1939, 1945. O que mais me impressionou, e eu irei narrar com a minha própria emoção, as minhas palavras, utilizando-me, é óbvio, do fato verdadeiro que ele anota no seu livro. Tinha por hábito retornar à sua casa no subúrbio de Paris, invariavelmente no último trem, porque no dia seguinte ele se dedicava durante as horas diurnas para remendar roupas, organizar os sermões, cuidar das atividades da sua religião. E como a França estava ainda em um processo terrível de economia, inclusive de gasolina, veículos movidos a animais e a outras substâncias estavam nas ruas de Paris e de todo o país. Ele, então, optava pelo último trem para poder chegar em casa. E levava para casa aquelas roupas que lhe eram dadas,
os objetos que poderia transformar em utilidade. E mais ou menos no mês de novembro, já aproximadamente o mês abençoado de dezembro, ele pegou o trem como de costume. E quando saltou na estação terminal, onde residia, ele percebeu algo peculiar. Nevava, o que não é muito comum em Paris. Mas ele percebeu que a noite estava muito fria e podia ver a distância, desde os trilhos do bonde até a saída, onde uma carruagem o esperava para levá-lo à residência. A neve caído em flocos de algodão. Ele foi andando, carregando o embrulho, e sentiu algo peculiar. Era como se estivesse sendo seguido. Deteve-se, olhou para trás e teve a sensação de que alguém ocultou-se por detrás de uma das colunas da estação terminal. Por fim, acelerou o passo e parou subitamente. E surpreendeu o estranho acompanhante. Tratava-se de um homem, uma idade um pouco difícil, mas deveria ter entre 18 e 20 anos. Calculou rapidamente. Era recurvado, tinha uma gimba, uma corcunda, e arrastava a perna direita. O homem sentiu-se aturdido e disse: desculpe-me, doutor, eu não estou seguindo, mas eu estou atraído pelo doutor porque eu preciso da sua ajuda. O senhor me pode entregar esse volume que está levando? Eu terei o prazer de carregar para o senhor. Ele justificou-se, mas o estranho insistiu. É que eu vou lhe pedir um favor, mas eu costumo negociar favores. Eu não sou miserável, eu não sou desses indivíduos que andam a pedir esmolas. Eu trabalho, eu faço um bem, a pessoa me retribui com outro bem. E assim a vida se torna mais encantadora. Automaticamente, o Dr. Pierre Van Passen entregou-lhe um embrulho, diminuiu a marcha e o estranho personagem veio claudicando com a perna direita. A cabeça parecia um pouco disforme, bamboleando acima dos ombros. Mas os dois olhos naquela cabeça eram tão belos como os olhos do meu cão São Bernardo, escreveu ele. Então ele olhou sorrindo para o estranho, e o estranho disse-lhe: doutor, não repare, eu me chamo Hugo Goulin. Possivelmente o senhor está preocupado com a minha idade, mas eu tenho somente 14 anos. Parece mais, não é, doutor? É que eu tenho a idade do sofrimento, e a idade do sofrimento é uma grande interrogação. Mas isso não é importante para o senhor. Importante para mim é que agora eu estou conhecendo o doutor e vou pedir-lhe um grande favor. Achei estranho. Tudo aquilo era muito estranho, era mais de meia-noite em Paris. E ele foi comigo, descemos a escadaria, eu me aproximei da carruagem, distendi as mãos para receber de volta o embrulho, e ele pareceu reter. Eu então perguntei-lhe: Goulin, eu estou indo para o outro lado da cidade. Você aceitaria uma carona? Ah, doutor, como eu sei onde o senhor mora? É perto da rua que eu resido. Eu resido na Rua do Bebedouro Velho, número 18, no segundo andar, na segunda porta, do lado direito. Então eu vou aproveitar a sua carona, porque me deixa perto lá de casa. E parecendo uma criança contente, ele entrou na carruagem, fechou a porta, acomodou-se no estofado de veludo vermelho desbotado. Eu dei o sinal, e naquele silêncio da noite, com a queda da neve, ouvíamos os cascos dos animais batendo fortemente no asfalto. De repente, ele olhou pelo cristal lapidado da carruagem, olhou demoradamente para a torre da igreja de Notre-Dame de la Consolation. E então ele parou e disse: doutor, o senhor crê em Deus? Oh, claro.
Eu sou um religioso. Eu sou um pastor protestante, Goulart. Eu creio em Deus. Bem, se o senhor crê em Deus, crê na Mãe de Deus, ou na Mãe de Jesus, conforme a religião. Nossa Senhora da Consolação. O senhor sabe que esta igreja é dedicada a ela, pois não? Não, não sabia, Goulart. Eu resido um pouco adiante, mas eu não tenho um bom relacionamento ainda aqui no bairro. Ah, doutor, é exatamente isso que ele queria falar. Aquela igreja, olhe, os dedos de pedra, a torre muito fina e a cruz, apontando para o céu. Sempre que eu passo por aqui de dia ou de noite, aquela cruz aí em cima me fascina e a pedra pontiaguda me faz lembrar a alma sofredora do mundo pedindo socorro à Nossa Senhora da Consolação. Ainda mais agora, a partir de poucos dias, dezembro, o Natal, doutor, o Natal. E eu ouvi dizer, eu sou da Normandia, não sou parisiense. Eu ouvi dizer na minha cidade, quando eu era criança, que na noite de Natal, Nossa Senhora sai visitando as crianças miseráveis e dando-lhes presentes. Eu não sou exatamente uma criança. Eu sei que aos 14 anos eu pareço um adulto. Mas eu tenho um grande sonho, doutor. Eu desejava pedir a Nossa Senhora um par de calçados. Automaticamente eu olhei para os pés do estranho. Ele estava calçando um par de tamancos holandeses bastante gasto. E o tecido que forrava o tamanco estava gasto, rasgado. E eu podia ver o pé um tanto arroxeado do frio. E lhe perguntei mais, o que é que você pretende pedir a Nossa Senhora? É o seguinte, doutor, eu sei que Nossa Senhora é muito gentil, mas eu precisava fazer uma carta e eu não sei escrever. Então eu escolhi o doutor por uma razão. O doutor faria uma carta em meu nome e pediria a Nossa Senhora um par de sapatos. Eu não me lembro de quando eu tive um par de sapatos, senão na primeira infância. Depois, curioso, eu adoro um sapato marrom e branco. Já que Nossa Senhora vai comprar, ela não faria nenhum esforço entre marrom e branco. Outra cor qualquer mais, de preferência ao marrom e branco, que eu gosto muito. E então, na noite de Natal, na Rua do Bebedouro Velho, ela levaria a minha casa. É no lado direito, doutor, a terceira porta de um quarto. É um quarto modesto. Eu sou um cidadão honrado. Eu não vivo de esmola. Eu trabalho para viver. Eu tenho honra. E então eu faço favores, as pessoas me retribuem com algum dinheiro, eu pago meu quarto e tudo bem. Mas é curiosa a humanidade. Nesse bairro, doutor, que é o bairro em que eu moro, tem sempre mulheres grávidas, porque é também o bairro italiano. E o senhor sabe os italianos como são. Então, tem sempre mulher grávida. E eu me deito muito tarde e me levanto muito cedo, porque os italianos têm suas ideias. Quando alguma grávida me vê, gritam, saia daqui, monstro! Um monstro? Minha criança vai nascer deformada? Eu não posso ver pessoas... Eu acho graça. Elas não sabem que não é por querer que eu sou deformado. E então, para que não nasça nenhuma criança deformada, eu evito aparecer de dia. Saio muito cedo, vou trabalhar, vou fazer favores, receber favores. E chego muito tarde com as migalhas que eu consigo durante o dia. Então, eu gosto de pedir ao doutor para fazer uma carta a Notre-Dame de la Consolação e dizer assim, meu nome é Hugo Goulart, eu não tenho ninguém, senhora, ninguém. Eu gostaria de lhe pedir um presente de Natal, uma homenagem sua ao seu filho Jesus. Eu queria lhe pedir um par de sapatos, marrom e branco. Será? Então eu lhe perguntei, mas
ela necessita saber o número do seu pé. Doutor, é muito engraçado. Todo mundo tem um pé maior do que o outro, você sabia? Eu sou diferente. Eu tenho um pé menor do que o outro. Todo mundo tem o pé direito maior. E eu tenho o pé direito 42. E o pé esquerdo 41. Eu digo isso para que ela não se engane. Porque se trouxer 41, não me serve total. Se me trouxer 42, é demasiado. Então, aí eu fiquei embaraçado, tinha que comprar 2 pares de sapato. Sorri para ele e disse o Goulart, será que Nossa Senhora vai conseguir? Vai. Ele é a mãe de Jesus Cristo e ele faz tudo o que ela quer. Então, anote, doutor, 42, o pé direito, 41, o pé esquerdo. E ele ficou olhando a torre da igreja enquanto dobrávamos uma das curvas do nosso bairro de ruas muito apertadas e calçadas. De repente, chegamos à minha casa. E eu saltei. Peguei o embrulho e o encarregado de me conduzir olhou e eu digo, leve-o, por favor, à Rua do Bebedouro Velho, ali adiante. Então, o Goulart disse, doutor, o senhor é tão gentil. O senhor se importa se eu saltar e entrar também na sua casa? Eu achei estranho. Eu disse, como você sabe que aqui é minha casa? Ah, doutor, como eu lhe falei, eu me deito muito tarde. E ultimamente, com o frio muito rigoroso, eu tenho saído a caminhar. E nessas últimas madrugadas, eu tenho passado aqui. E tenho escutado uma música que se chama Nas Asas de uma Canção. É de um autor... Bem, isso não importa. Nas Asas de uma Canção de Mendelssohn. Eu me apaixonei. Anteontem, quando eu passei aqui pela sua porta, eu escutei que saía pela fresta da janela a música suave, tão gentil, alegre como quando eu era criança. E eu fiquei andando para lá e para cá e notei que o doutor gosta muito dessa música. Eu olhei para o Goulart e disse, é verdade. É a minha música preferida. Oh, doutor, o senhor colocaria no gramofone para que eu possa escutar? Eu, então, preocupado, peguei o disco, coloquei no gramofone, corri para apanhar meu cachimbo e pitar. E ele estava olhando quando eu lhe perguntei, Goulart, você naturalmente já ceou, já jantou? Não, doutor, eu estou de dieta. Eu estou precisando de emagrecer alguns quilos. Faz 2 dias que eu não como. Não tenho alimento nenhum. Então, eu achei que ao som suave de Nas Asas de uma Canção, trazer para ele leite quente, um sanduíche de queijo e uma bengala de pão muito bem trabalhado. Ele olhou, ficou olhando e disse, o doutor não vai comer nada? Não, Goulart. Eu já jantei em Paris. E ele comeu com uma velocidade imensa. Comeu, balançou-se. E eu disse, o Goulart, você aceitaria mais uma dose? Oh, doutor, o senhor é tão gentil, mas já que o doutor insiste, eu vou aceitar. Eu coloquei outra baguete e preparei o queijo, preparei o leite. E a música continuava no ar. A música de Mendelssohn. Este homem que fascinava a nossa geração. E ele comia, parava para escutar a música e sorria. Levantou-se, encostou numa coluna. E enquanto olhava o meu pequeno jardim de inverno, a música enchia de melodia suave o porão da minha casa. De repente, ele pareceu acordar. E disse, até amanhã, doutor, e saiu correndo. E eu não tive tempo de saber mais nada sobre o Goulart. O que eu posso dizer é que ele me impressionou profundamente.
E no dia seguinte, eu tive o cuidado de pegar um outro volume para ele poder me fazer o favor e eu retribuir com outro leite e outra baguete. E quando eu saltei na estação terminal, eu olhei, estava deserta, nevava lá fora. Eu fui andando. De repente, saiu de trás, deu uma coluna, o golem, arrastando a perna direita, e disse: choquei o meu doutor. E eu sei que o senhor é muito gentil. O senhor pode me dar uma carona até sua casa? Foi tão interessante. Como a vida é peculiar. O golem sentou-se ao meu lado e perguntou: o doutor já fez a carta à Notre-Dame de la Consolation? Sim, o golem. Ele pediu o sapato marrom e branco, 42, 41? Sim, o golem. Oh, então esses trapos vão ceder lugar ao sapato novo na noite de Natal. E botou o endereço direito. É o terceiro quarto. Eu tive cuidado, golem. Chegamos, saltamos, descemos ao porão. Eu fui pegar o meu cachimbo e ele ficou me olhando. Disse: já que eu fiz o favor de carregar o embrulho para o doutor, eu tenho a impressão que o doutor, que é muito educado, vai retribuir o favor que eu lhe fiz, oferecendo-me naturalmente uma baguete, um sanduíche, doutor. Apenas um. Eu estou satisfeito desde ontem. Ficamos amigos. Toda noite o golem me esperava. Tornamos-nos amigos. Chegou dezembro. As bolas de aljofre coloridas, as ruas da Rive Gauche, a rua direita do Sena, as músicas de Natal. E toda noite o meu encontro com o golem era um encontro precioso. Quando estávamos na semana de Natal, eu disse: o golem, já somos amigos, muito amigos. E eu queria lhe fazer um convite. Eu gostaria que no domingo de Natal, você viesse almoçar comigo o pato de Natal. Eu já mandei comprar o pato de Natal, preparado adredemente ali na Brasserie de Pierre, para estarmos juntos no dia de Natal. Ah, doutor, eu não aceito desculpa. Está bem, eu voltarei. E ele saiu. Às vésperas do Natal, eu já havia mandado preparar o prato numa casa especializada. Estava preparando a nossa mesa. Comprei, claro, o par de sapatos, 42, 41. Não tive outra alternativa. Embrulhei-o em papel de seda azul. Estava muito em moda em Paris. Coloquei uma fita. Me deu vontade de fazer um cartão, mas ele era analfabeto. Então lhe coloquei um ramo de miosote, essa flor delicada que é a flor da amizade. Imaginava o golem na condição de meu filho. Naquele dia, véspera do Natal, eu lhe disse: o golem, eu desejo pedir um favor. Você tem pai, o golem? Não, doutor. Não tenho pai, nem mãe, não tenho ninguém. Então, o golem, você tem 14 anos. Eu tenho bons advogados, amigos na igreja, juízes, então eu teria maior facilidade em adotá-lo. E eu também não tenho filhos. Eu sou viúvo. A minha mulher morreu em Londres. Os meus filhos, bem, também morreram. Eram 3 filhos. O golem, me conte um pouco da sua vida. Ele parou. E esse não tem nada de especial. É que eu não posso aceitar a sua oferenda de ser meu pai. Por que, o golem? Porque eu tenho uma irmã, Marie. Ela é linda como a noite de luar contemplando o rio Sena. Seus cabelos são negros, como as asas de uma graúna. E quantos anos ela tem? Bem, ela tem 17, 18 anos.
Não há problema. Eu adotarei também. Eu tenho recursos. A igreja me paga um bom salário e esta casa enorme de 3 pisos para um homem solitário, eu adotarei. E ele disse, não, não é assim tão fácil, doutor. Não é fácil. O senhor certamente está preocupado também com a minha corcunda. Foi assim, doutor. Papai amava a mamãe. Ele disse que nós somos da Normandia. Somos da Normandia, doutor. Mas agora vamos fazer uma pequena pausa. Ah, doutor, como se amavam, mamãe e papai. Mas há coisas de Deus que eu não consigo entender. Por quê que Deus mata as mães e deixa as crianças como aves em ninhos muito frágeis? Mamãe morreu de tuberculose. E papai, que era um homem devotado e um homem bom, lentamente se deixou dominar pela amargura e deu para beber. Maltratava-me, a mim, maltratava-nos, a mim e a Marie, e nos colocava na rua a mendigar, porque perdeu o emprego, perdeu a dignidade, revoltava-se contra tudo. E num dos últimos invernos, nós saíamos e não conseguimos nada. E numa daquelas noites que eu voltei sem conseguir nada, ele estava embriagado. Então ele deu-me um soco, me empurrou contra a lareira e eu bati as costas numa das colunas e fiquei assim. Me internaram, doutor, numa dessas casas de onde a misericórdia fugiu envergonhada. E ali eu fiquei da miséria dos desolados. Fiquei assim, não podia fazer nada. Então tive que sair. E Marie me disse, vamos fugir da Normandia. Eu estava com 11 anos. Ainda era uma criança. Eu não sabia o que era fugir da Normandia. E numa terça-feira pegamos um trem de gado na direção da estação de leste e fugimos para Paris. A Paris encantadora. E ficamos na rua. Tivemos que dormir embaixo das pontes do rio Sena. E a umidade foi me fazendo mal cada vez mais. E novamente me internaram numa casa de misericórdia, onde não existe a palavra misericórdia. Um dia, Marie chegou e disse, o Golin, consegui um trabalho numa joalheria. O homem que me contratou disse que eu sou muito bonita e que eu posso ser uma modelo de joias. Então eu vou ganhar muito bem. Eu vou colocá-lo numa clínica onde você há de recuperar a saúde e naturalmente as suas costas voltarão ao normal. Foi assim que ele me levou a uma clínica de ortopedia, de especulações ortopédicas, dirigida por monjas suíças. É uma clínica experimental. E eu passei a receber um tratamento. Muito bom. Todo sábado ele ia para poder pagar a semana antecipada. Um sábado, porém, ele foi. Antes ele não tivesse ido, doutor. Porque ela entrou desgrenhada. O rosto estava congestionado. Ela estava de pés descalços, maltratada, e ela dizia, o Golin, eu sou inocente, o Golin, eu sou inocente. Quando então entraram no meu quarto, 2 animais. Não, eram 2 homens vestidos de animais, ou 2 animais que pareciam homens. Eles arrastaram-na com impiedade, chamando-a de ladra, e esbofetearam-lhe o rosto na minha vez, ali, e arrastaram. Eu fiquei aturdido. Então, mais tarde, a irmã veio me dizer, perdoe-me, meu filho, você não pode ficar. A clínica não é de caridade, é uma clínica experimental.
E nós que trabalhamos aqui é por amor a Deus, para ajudar, para confortar, e não ganhamos nada. E eu tenho a tarefa ingrata de dizer que você não pode ficar. Eu pedi-lhe para que me tirasse aquele corpete, aquela coisa, sob o meu busto, à minha frente e costas. Ela começou a retirar aquilo que me estava corrigindo e me deu um bastão para eu poder me apoiar. Ela chorava e dizia: meu filho, a sua irmã é inocente. Esses homens miseráveis, sórdidos, pedófilos, são os miseráveis. Eles seduzem jovens, menores de idade, pervertem-nas e depois vendem-nas para o comércio carnal. São sedutores, são uma gangue que a polícia não consegue deter. Sua irmã não furtou nada, com certeza. Naturalmente, aquele velho sem dignidade tentou seduzi-la e quis. Ela recusou-se e ele então se vingou. O julgamento será daqui a 2 meses. Aqui mesmo é o julgamento numa casa especial. Não é no fórum, de pequenas causas. Vá vê-la. Então eu saí rastejando e voltei a morar sob a ponte. A ponte onde os miseráveis curtem o sofrimento de Paris. Mas no dia aprazado eu estava lá com outros miseráveis. Quando Marie foi chamada, quando ela apareceu, não era minha irmã. Aqueles 2 meses no cárcere modificaram-na. Era uma mulher, o rosto pálido, os cabelos em trança, o olhar frio e duro. Eu ainda, quando a vi entrar, gritei: Marie! Ela me olhou indiferente. E eu percebi que os seus lábios balbuciavam. Marie morreu lá dentro. Eu não podia entender. Ela sentou-se e ali à frente estava o sedutor miserável, o velho depravado. Ele estava com óculos lorgnon e zombava. O juiz escutava a acusação. E o acusador dizia: perdulária e vulgar. Roubou o seu amo e patrão, escondeu joia e, apesar de ser revistada como todos diariamente, ela conseguiu driblar. E então, como é justo, ele deseja de volta a joia e ela se recusa. E então, trouxemos o caso ao tribunal. O defensor era um jovem advogado sem experiência. Ele disse algumas palavras que ninguém deu importância. A causa dela não valia nada. E o juiz, que fumava, desobedecendo a lei, ali no lugar, batia a massa, a cinza, e tomando do martelo bateu. 2 anos de prisão, na prisão de mulheres, na Conciergerie, onde esteve Maria Antonieta, aqui no Palácio da Justiça. Marie não disse uma palavra. E o miserável sorriu, olhou para ela e ela foi empurrada por uns guardas. 2 anos, por um crime que não cometeu. Mas ao passar os 2 anos, eu fui para a porta de bronze da prisão e vi quando ela saiu. Eu arranquei no Louvre algumas flores e trouxe para ela. Quando me aproximei, ela disse: Goulin, Marie morreu. Mas como, Marie? Você é Marie? Não. Eu sou a sombra, já que não quis ser uma pessoa honrada. Eu me vingarei. Eu terei a oportunidade de vingar-me. E foi assim. Eu não a vi. Ela pegou um carro, havia um proxeneta, levou-a.
E dias depois, através de amigos miseráveis, eu soube que ela ia ser leiloada. É assim. A primeira noite num hotel, ela estava muito bem vestida. Depois desce para uma pensão. Depois para uma casa comum. A escada da miséria não tem último degrau. E aquele que cai em desgraça pública nunca desce ao degrau inferior. E eu fui no dia do leilão e a vi. Eu mandei pedir que ela aparecesse para eu vê-la. E ela apareceu com penhoar transparente. E do alto ela me disse na rua: fuja, Ugolã, nós somos natimortos. Nós não valemos nada, Ugolã. Não há lugar para nós, os miseráveis. Foi assim. E ela foi descendo. Hoje ela mora em La Rue des Fleurs, ali, em Saint-Michel. Então ela doutor, ela é uma dama da noite, mas ela está tão desfigurada. Não parece ser tão jovem. Ela se mascara para vender o que resta do corpo, doente. E eu somente a vejo longe. Eu tenho que esperar até que ela morra, para que eu morra também. É o que a sociedade faz de nós, os miseráveis. O Golã, não, doutor, eu não posso aceitar. Então eu peguei aquele homem destroçado, aquela criança de 14 anos que parecia ter mais. E disse: o Golã, você não conhece também a minha história? Todo mundo tem história, o Golã. Quando eu fugi da Holanda, porque sou judeu, eu trouxe meus filhos e minha mulher. E quando eu estava chegando a Londres, meu filho fazia 18 anos. Então, ele foi convocado pelo rei e partiu para a guerra. No inverno passado, eu recebi um telegrama de Sua Majestade Real. A Inglaterra agradece a vida de seu filho em prol da liberdade humana. Era um telegrama. Havia algumas coisas que pertenceram a meu filho. Uma carta que ele estava me escrevendo. Uma corrente com uma medalha e o seu número. Eu fui ler a carta que estava suja de lama. Ele estava no front escrevendo: papai. Por que, papai? Porque eu tenho que matar o rapaz que está do outro lado. Porque um louco disse que ele é meu inimigo. Há pouco ele era meu colega na Universidade de Londres, mas aquele psicopata alemão disse que nós somos inimigos. E eu tenho que o matar, senão ele me matará. Você me ensinou a amar, papai. Como é que eu posso? Você me ensinou, Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Perdoai. A carta estava suja de sangue, porque um projétil caiu perto e um pedaço do aço da bomba arrebentou o crânio de meu filho e o matou. Então, até hoje eu pergunto, por que existe a guerra? Allan Kardec estudou o grande problema da guerra na questão que fala da lei de destruição. Por que que existe a guerra? Perguntou o codificador do Espiritismo. E os Espíritos responderam: por predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e prevalência das paixões. É o nosso egoísmo, são as nossas paixões. Mas isso não é tudo. Quando começaram a cair sobre Londres as bombas voadoras de Von Braun, eu voltava uma madrugada para casa no campo.
quando ouvi o sibilar da bomba no ar. Joguei-me no chão e a bomba caiu sobre a minha casa. A terra tremeu e quando me levantei só havia escombros, fumaça e labaredas. Ali morreram minha mulher e minhas filhas. Então morreram também as minhas expectativas de vida. A guerra terminou. Eu não podia ficar em Londres. Transferi-me para Paris para ajudar os sem teto, sem lar, sem vida, sem dignidade. Não tenho ninguém, Ugolã. Aceite ser meu filho. Eu vou pensar. Amanhã. E saiu correndo. Era agora o dia de Natal. Os sinos badalavam na igreja de Notre-Dame. Eu peguei o par de sapatos e corri até a casa do meu filho. Entrei no seu quarto, tão pobre, tão asseado. Havia o retrato de uma Madonna queimado por uma vela. Havia a cama, o colchão sobre tábuas em caixotes, um tapete de trapos e um retrato de Jesus. Aí eu me ajoelhei e coloquei o presente de Jesus para meu filho. E disse: amanhã estaremos almoçando no dia do Natal. Corri para casa. No dia seguinte, que era o Natal, eu levantei-me cedo e fui até a tabacaria do Pierre para comprar tabaco para o meu cachimbo. Mas Pierre estava descendo a porta e disse: não sabe, doutor? Não sei. O frei, o abade de La Roudère, declarou dia santo. Então todas as casas estão fechadas por causa do crime. Mas um crime? Perguntei no dia de Natal. Sim, com aquele aleijado, quer dizer, aquele doente que é seu amigo, o Golin? Sim, ele morreu. Mas o Golin morreu? Como? Eu não sei. É a notícia, vai saber do padre lá na igreja. Eu saí correndo, atravessei a praça, entrei na igreja de Notre-Dame de la Consolação. E chegando na sacristia, eu vi aquele homem de 75 anos. Um homem de postura ética. Ele caminhava com as mãos para trás, na sacristia. Eu me aproximei e disse-lhe: abade, eu sou o Dr. Pierre Van Passen. Eu sou pastor. E venho aqui porque eu soube que o meu amigo, o Golin, um rapaz que tem um problema na perna, morreu. E eu desejava saber. Ele é seu amigo? Sim. Não é. Os miseráveis não têm amigos, ou você não sabe. Eu também pensava que era meu amigo. Mas ele morreu. Ele suicidou-se. Mas como? Ele jamais faria uma coisa dessa? Sim. Mas ele fez. Eu havia terminado de celebrar a missa e voltava para a casa paroquial. Então, quando eu passava aqui no parque, eu vi uma roda, uma ciranda de rapazes alegres e moças que cantavam em volta de um poste. Chutavam o poste e gargalhavam. Juventude. Mas, de repente, com esses ouvidos acostumados a escutarem confissões, eu percebi alguém que chorava. Me aproximei, era um homem desnudo, as roupas no chão, amarrado ao poste, e todos passavam e batiam nele, golpeavam-lhe o rosto, diziam palavras vulgares, e ele chorava. Então eu me voltei para aqueles vândalos
Ergui os cordões de São Francisco, ameaçadoramente expulsei-os. Desamarrei o pobre que caiu, vesti-lhe a roupa em pedaços, carreguei-o nos meus braços fortes, trouxe até aqui a igreja. Ele, então, carregado, me perguntou com a voz roufanha: Padre, é verdade que Jesus nasceu? É, meu filho. E nasceu para os miseráveis? Foi, meu filho. É mentira, Padre. Nunca houve Jesus. É mentira. É o Jesus das ilusões. Não diga isso. Não blasfeme. Padre, por que me batem em mim? Por que me chamam de aleijado e corcunda? Por que me apedrejam e surram? Eu não tenho culpa. Por que, Padre? Não sei, meu filho. Não sei. Não blasfeme. Ele calou a boca. E eu pude olhar embaixo dos seus olhos as manchas das bordoadas, a lágrima imensa, os lábios feridos daqueles covardes. Então eu coloquei aqui no divã, preparei o divã e disse: durma. Amanhã é dia novo. Quando vier para a missa, eu o despertarei. Ele não disse nada. Quando eu vim para a missa, a cama estava intocada. Ele havia desaparecido. Mas na hora em que na missa eu erguia o santuário da hóstia, uma criança entrou correndo: Abade, ali no rio tem um corpo que está sob as águas. Eu deixei Nosso Senhor para lá e corri. Quando chegamos, era ele, o Goulart. Eu mandei carregá-lo. Eu trouxe aqui para a igreja, para a nave da igreja. Mandei construir a essa para botar o caixão. E quando estávamos arrumando-lhe a roupa, encontramos uma fotografia desmaiada, com algumas palavras quase legíveis. Marie Dantour, Rue de la Fleur. Então, eu mandei avisar a ela. Devia ser parente. Um policial foi à Rive Gauche, subiu naquele pardieiro miserável de mulheres poluídas, sob a zombaria de outras mulheres descarnadas e sofridas. E abriu a porta. Uma jovem estava se preparando para o comércio. E ele perguntou: Marie de Defour? Sim. Ela, sem nenhum pudor, estava despindo-se, vestindo-se. E ele disse: eu venho buscá-la em nome do abade de la Roudère. Conhece o Goulart? O Goulart, meu irmão, o que fizeram com ele? Nada, senhorita, nada. O abade manda dizer-lhe que seu irmão, o Goulart, ele está passando muito mal. Quer dizer, ele suicidou-se. Ele deu um grito. Mas ele não se mataria nunca sem me visitar. Miseráveis! Ela teve um surto de uma loucura. Bateu a porta. O policial desceu. E quando ele estava no meio da escada, escutou o estampido de uma arma de fogo. Subiu correndo no chão. Estava o cadáver da jovem com um tiro na fronte. Eu mandei buscá-la. Preparei também o lugar para botar o seu caixão. E às 3h eu farei um sermão para poder sepultá-la. Às 3h. Eu fiquei estarrecido. Como se pode fazer isto numa noite de Natal? Às 3h, a igreja estava lotada. No meio da catedral estavam os 2 caixões, unindo os 2 irmãos que não estavam ligados. Agora iam ficar ligados para sempre. A igreja não perdoa o suicida, mas eles não foram suicidas.
Eles foram suicidados pela indiferença humana, daqueles que não têm compaixão. Nesse momento, apareceu o abade. Subiu até o púlpito e o órgão começou a tocar uma música profunda, a entrar na alma da natureza, uma música de Mozart. O coral cantava aquela música de saudade que não foi completada, porque aquele que havia contratado Mozart para essa música infinita que até hoje arranca lágrimas da humanidade. O coral cantava. E então o abade levantou e disse: cristãos. A palavra foi uma chicotada. Quando eu morrer e me apresentar a Deus e Deus me perguntar: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu abaixarei a vista e não direi nada. Quando ele me perguntar pela segunda vez: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu erguerei a cabeça, mas não terei o que dizer. Mas quando ele me perguntar pela terceira vez: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu direi: não eram ovelhas, Senhor, eram lobos vestidos de ovelhas. O abade desceu, o coro cantava. O abade chegou entre os dois caixões e segurou-os. Foi acompanhado pela multidão. E ao lado da igreja, onde ele mandara abrir 2 covas, ele sepultou a jovem Marie, seu irmão, o Goulart, para que Deus tivesse compaixão e lhes reservasse um lugar no paraíso, porque na terra não há lugar para os infelizes. O pobre, o Goulart, é o exemplo da sociedade. Uma parte cristã. Mas é uma pena que o abade não sabia dizer por que ele estava deformado. Nem o Dr. Pierre Van Passe. O Espiritismo acalmaria, dizendo-lhe que era uma provação. A lei de reencarnação trouxe-o na terra para resgatar. Jesus mandou a doutrina da reencarnação para nos ensinar a sofrer e não permitir que o mal tome conta do mundo. É por isso que hoje, tu que sofres, não te desesperes, porque tudo passa. Tu que perdeste a alegria de viver, porque a Covid arrebatou a tua alma querida. Há uma razão justíssima, porque a vida continua. E enquanto ouças esta música, cantando as glórias da imortalidade, a vigilância do Senhor Jesus estará contigo. Neste próximo Natal, nós estamos elegendo 10.000 Ugolãs, 10.000 Maries, para lhes tirar a fome, pelo menos na noite de Natal. É pouco, é verdade. O universo é feito de partículas e o oceano infinito de gotículas. E o amor de gotas de ternura. O Natal está chegando. E a nossa casa, onde nós explicamos o porquê da dor
e vemos em nossos irmãos sem lar, sem teto, sem agasalho, sem a dissimulação de qualquer cor política. A sua política é o pão que lhes falta. É a fome que os atormenta. É a astúcia para não morrer à míngua. Mas são nossos irmãos. São os filhos do Calvário, a quem Jesus recomendou que cuidássemos. Neste Natal, cujas alegrias estamos começando desde um pouco antes. Nossos irmãos do Calvário, a quem nós desejamos a compaixão de Jesus e a nossa dádiva. Se você lembrar de algum deles, dê-lhes o sorriso. Desculpe-os se lhe ludibriaram, se mentiram. Eles não têm uma ideia exata, precisam viver. Não justifico o erro, nem o mal. Apenas explico o porquê. Eles precisam mais de compaixão que de punição, que de regras de ética, que de lições de baixeza moral, para que o corpo sofra a consumpção dos instintos. Eles precisam, acima de tudo, de uma expressão de ternura. Pelo menos esses 10.000 do Natal sem fome. Vamos atendê-los? Que o Senhor, desde agora, nos abençoe na data evocativa do seu Natal. Muito obrigado.